Fala galera, vamos aí para cinemática vetorial, um tema que deixa a gente meio de cabelo em pé, né? Mas vamos desmembrando tudinho. Primeiro, antes de eu mostrar os vetores, tudo, vamos definir de novo o que é cinemática. Estudo os movimentos, onde eu não me preocupo com as causas que vão originar ou parar esse movimento, que seriam as forças. E vetorial, grandezas vetoriais, são grandezas que necessitam do valor numérico com a unidade, direção e sentido. Então vamos lá, vamos mirar aqui. Vamos começar pelo vetor deslocamento. Lá na cinemática escalar, pessoal, a gente viu o nosso ΔS, né? Nós vimos a variação de posição. Bem, como é que a gente vai caracterizar o vetor de deslocamento? Basta a gente pegar a posição inicial que ele começa e vai até a posição final. E através disso a gente liga por um segmento de reta. Trovão, como assim? Olha isso aqui. Vou pegar aqui, primeiro uma trajetória curva e do lado uma retilínea para a gente ter ideia. Então tá aqui, ó. Tá aqui uma trajetória curva. O camarada começa o movimento por aqui, ó. Esse camarada vai e faz esse movimento. Bem, o que seria o nosso ΔS? O que seria a nossa cinemática escalar lá atrás? Isso daqui, ó. Esse cara daqui todo. Trovão, e o que seria o vetor de deslocamento? Lembre-se, pega a posição inicial e a posição final. Esse é o nosso vetor de deslocamento. Ou seja, eu vou pegar a posição inicial com a posição final e ligar através de um segmento de reta. Esse é o nosso vetor de deslocamento. Podem perceber, pessoal, que nessa situação aqui, em módulo, o nosso vetor de deslocamento é menor do que o ΔS. É um segmento de reta. Esse cara ele vai caminhar muito aqui, ó. Isso eu vou mostrar já já num tipo de exercício que foi bem interessante de um concurso para mostrar para vocês a diferença, para a gente pegar mesmo da velocidade média escalar e da velocidade média vetorial. Agora imagine o seguinte, ó. Agora eu tenho uma trajetória reta. Tá aqui a minha trajetória reta. E aí o camarada, ele sai daqui, chega aqui. Pessoal, nosso ΔS é tudo que eu andei. Tá? E quem é um vetor de deslocamento? Vou pegar a posição inicial, de onde ele sai, e vou ligar até a posição final, onde ele chega, através de um segmento de reta orientado. Tá aqui. Então perceba, pessoal, que nessa situação aqui, galera, nessa situação, diferente da curvilínea, o meu vetor de deslocamento, ele é igual ao ΔS. Bem, o que isso é muito importante para a gente? A gente tem a velocidade escalar média, onde essa velocidade escalar média eu vou estar preocupado com o valor numérico e a unidade. Estou a 80 km por hora. Em nenhum momento eu estou falando de direção e sentido. E a gente tem a velocidade vetorial média. O que seria a velocidade vetorial média? Exatamente isso, ó. Lembre-se que a gente vai representar por setinha porque é uma grandeza física vetorial. Então, nossa velocidade vetorial média vai ser o vetor de deslocamento pelo tempo que eu estou levando. Direção e sentido, o mesmo do vetor de deslocamento. Então, minha velocidade vetorial média tem a mesma direção do vetor de deslocamento e tem o mesmo sentido do vetor de deslocamento. Quer ver em termos práticos? Olha que bacana essa questão aqui, ó. Olha isso. Tá aqui, ó. Metade de uma circunferência aqui. E aí o camarada fala o seguinte, que ele faz isso, ó. Anda isso daqui. E aí na questão ele dava o dado, né? Dava o tempo que levava. E ele queria saber a velocidade média vetorial e a velocidade média escalar. Pense aqui comigo. Gente, velocidade escalar, ΔS sobre o tempo. Então o cara está fazendo isso, ó.
Ó o cara, tá vindo aqui, ó. Esse é o nosso ΔS. Esse é o nosso ΔS. Se eu pegar o comprimento de uma circunferência, ele é 2πr, né? Como aqui eu tenho a metade de uma circunferência, nesse caminhar dele aqui, ó, o nosso ΔS vai ser πr sobre o tempo. E aí ele dava lá na questão o raio, né? E dava o tempo. Bem, eu também posso achar a velocidade vetorial média. Pô, Trovão, como? Assim, ó. Acabei de falar para vocês o seguinte, vetor de deslocamento. Eu vou ligar a posição inicial até a posição final, que ele chegou. Isso daqui, pessoal, é o diâmetro. Um diâmetro, eu tenho 2 raios. Então, a nossa velocidade vetorial média vai ser o vetor de deslocamento 2r sobre o tempo. Então, é de fundamental importância a gente ter essa diferença entre o vetor, velocidade, né, e a velocidade escalar. Então, perceba que a escalar foi isso tudo. O vetorial é o vetor de deslocamento. É ligar, através de um segmento de reta, a posição inicial até a posição final. Pessoal, vou apagar o quadro, já já a gente vem com mais. Pessoal, olha só, olha o nome, velocidade vetorial instantânea. Bem, o que significa esse termo instantânea? Significa um intervalo de tempo que tende a zero, bem curto, tá? Olha o outro bizuzinho, o nome dela, vetorial tangencial. Pô, tangencial, em algum momento a gente vai acabar aí com tangente à trajetória, certo? Então, pessoal, características do velocidade vetorial instantânea. Primeiro, o módulo dela é igual à velocidade escalar. É o que a gente estudou já naquele ponto ali, tá? Naquele ponto que o intervalo de tempo tende a zero, é um instante mesmo. Segundo, a direção tá aqui, ó. Tangente à trajetória. Sempre tangente à trajetória. E o sentido é o do movimento. Então, eu estou considerando o movimento para cá. Olha a nossa velocidade vetorial instantânea ou tangencial. Ela está indo com o movimento. Então, pessoal, essa velocidade é uma velocidade no intervalo de tempo que tende a zero. Eu vou puxar a aceleração vetorial média. E depois da aceleração vetorial média, eu vou falar da aceleração vetorial instantânea, que a gente vai dividir em 2 acelerações. Isso é muito perigoso para a gente. Eu vou precisar muito de vocês para os movimentos para frente, tá? Então vamos lá, olha só. Aceleração vetorial média. Gente, perceba que tudo vai puxando a escalar. Só que agora eu tenho a diferença da direção e do sentido, né? Então lá na escalar a gente viu o seguinte, que a aceleração era a variação da velocidade pelo tempo. Então qual vai ser o módulo da aceleração vetorial média? Tá aqui, ó. A aceleração vai ser a variação de velocidade pelo tempo, pela variação de tempo. Qual é a diferença de agora para lá? É que agora eu tenho direção e sentido. Que aí vocês vão copiando, tá? Dá pausa, volta. Direção da aceleração é a mesma do vetor variação velocidade. Sentido da aceleração é o mesmo da variação da velocidade, certo? E aí, pessoal, a gente entra num negócio muito importante, que eu vou puxar aqui para o ladinho, que é o seguinte, a aceleração instantânea. A aceleração instantânea, eu vou precisar de uma visão aí de vocês um pouco aguçada. Vamos lá. Na natureza, lá atrás nós falamos o seguinte, que a aceleração é qualquer coisa que faz variação de velocidade. Então, se eu tive variação de velocidade, eu estou tendo aceleração. Qual o grande problema nessa parte? É que a gente vai ter 2 tipos de aceleração. Uma aceleração, ela é responsável pela variação do valor numérico da velocidade, que é o que a gente já estudou pra caramba em MRUV.
As fórmulas são as mesmas, tá? Que a gente vai chamar de aceleração tangencial. E nós vamos ter, desculpa, a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela está relacionada com a variação da direção de movimento. Ou seja, todo movimento curvilíneo, como eu vou estar mudando a direção, eu vou ter essa aceleração centrípeta. Ao invés de colocar no ladinho, eu vou apagar o quadro de novo para a gente decompor tudo bonitinho para vocês verem, tá? Vamos lá, pessoal, vamos fazer esse quadrinho bonitinho aí para mostrar a diferença das duas, que é muito importante aí para nosso segmento na física, tá? Bem, a aceleração tangencial, ela está relacionada com a variação do módulo da velocidade. Pessoal, é aquela aceleração que faz assim, ó. Eu estou a 70 km por hora, vou a 90 km por hora. Estou a 80 km por hora, preciso reduzir, chego a 40 km por hora. Essa é a aceleração tangencial. Já a aceleração centrípeta, ela vai estar relacionada com a variação da direção da velocidade. Então, pessoal, perceba o seguinte, de extrema importância. MRU e MRV, em nenhum momento a gente falou de aceleração centrípeta. Por quê? Eu estou numa trajetória retilínea, em nenhum momento eu tenho direção da velocidade mudando. Então eu não tenho a direção mudando, a aceleração centrípeta é igual a zero. Nos movimentos curvilíneos, nós vamos ter a direção da velocidade mudando. E aí aparece a tal da aceleração centrípeta. Como calcular ambas? Então, primeira coisa é o módulo, né? A primeira característica de um vetor, o módulo. Bem, a aceleração tangencial, ela vai ser igual à aceleração escalar. Nada mais, pessoal, as funções que a gente viu lá do MRV, tá? Direção dela, tá aqui, ó, o nome, tangencial. Ela tá tangente à trajetória. Tá aqui a nossa aceleração tangencial. Já o sentido, nós temos dois. A gente vai ter o seguinte, quando o movimento for acelerado, tá aqui, ó. Quando eu tenho um movimento acelerado, o sentido é o mesmo do vetor velocidade, que também é tangente à trajetória, tá? E quando eu tiver um movimento retardado, o que vai acontecer aí? A aceleração tangencial vai ter sentido contrário da nossa velocidade. Então perceba que a gente viu a direção, que é tangente, e o sentido. O mesmo quando o movimento for acelerado e o contrário quando o movimento for retardado. Já a aceleração centrípeta, o módulo dela, pessoal, vai ser isso daqui, ó. A velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Né? E aí vocês podem até anotar aí tudo bonitinho o seguinte, de unidades. Velocidade no sistema internacional, metros por segundo, raio, metro. E aceleração, metro por segundo ao quadrado. Ah, Trovão, lá no MRV era metro por segundo ao quadrado. Aqui muda? Não, é aceleração. A análise dimensional é a mesma, ela vai ser metro por segundo ao quadrado. Direção dela. Em cada ponto, a direção dela vai ser perpendicular ao vetor velocidade instantânea. Então tá aqui, ó. O camarada tá fazendo a curva. Tá aqui, ó, o vetor velocidade. Como é que vai ser a nossa aceleração centrípeta? Perpendicular ao vetor velocidade e o sentido orientado para o centro da trajetória que ele está fazendo a curva. Então, essas são as três características da aceleração centrípeta. Onde, pessoal, se a gente pegar o desenho bonitinho com as duas acelerações, que nós vamos ter um movimento com isso, se eu pegar aqui, ó,
Aqui eu tenho a aceleração tangencial e aqui eu tenho a aceleração centrípeta. Caramba, pessoal, dá pra gente achar aí a resultante dele, que nós já vimos vetorialmente isso. Vai ser o quê? Pitágoras. Então a aceleração resultante desse camarada vai ser a tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. Com isso a gente fecha a cinemática vetorial. Tamo junto, galera.